Gravando. Então, pedindo a proteção ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos mentores espirituais da Casa Espírita, para que permaneçam conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e facilitando o nosso entendimento a respeito da realidade espiritual. Há no Evangelho várias passagens em que Jesus se encontra com processos obsessivos extremamente graves. São passagens que ensinam muito a cada um de nós sobre as realidades do mundo espiritual e o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, especificamente nessa questão da doença espiritual que é a obsessão. Mas duas delas são bastante instrutivas e bastante ricas de nuances que merecem alguma análise da nossa parte à luz da doutrina espírita. Certa vez Jesus se aproximava de Gadara, também chamada Gersesa, que é uma pequena cidade bem ao norte da região da Palestina. E Jesus se aproxima de um cemitério onde identifica um rapaz numa condição de obsessão. Ele estava obsidiado. Sofria, portanto, uma influência espiritual perniciosa por parte de seres invisíveis, seres desencarnados. E Jesus, se aproximando do rapaz, pergunta: qual é o seu nome? E o rapaz responde: Legião é meu nome, porque somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Essa passagem já dá margem a algumas pequenas reflexões. Em primeiro lugar, existem obsessões que são coletivas. E existem falanges de espírito que se dedicam à obsessão. E o segundo aspecto também interessante. Nesse caso, era um caso de obsessão grave. Possivelmente uma subjugação ou até mesmo uma possessão. Por quê? Porque nos estados mais graves de obsessão, o acoplamento do perispírito do desencarnado, do obsessor, com o perispírito do encarnado, praticamente permanece contínuo. Então o indivíduo fica naquela simbiose espiritual indefinidamente. É um processo extremamente doloroso, porque gera várias consequências de ordem mental e de ordem física. Bom, mas Jesus, depois de um breve diálogo, diz: sai dele. E a legião saiu. E como passava uma manada de porcos, exatamente naquele instante, muito próximo ao rapaz, e era um desfiladeiro, os porcos se assustaram e, como um estouro de manada, ficaram alterados emocionalmente, se desequilibraram, correram e caíram no desfiladeiro, caíram no mar. É uma passagem muito interessante, porque alguns interpretaram equivocadamente que os espíritos tomaram os corpos, porque foi isso exatamente que eles pediram para Jesus, dada possivelmente a ignorância do processo da influenciação espiritual por parte dos obsessores. Mas não existe a chamada mediunidade zoológica. Há um capítulo intitulado Mediunidade Zoológica no livro Mediunidade do professor Herculano Pires. E é uma análise muito interessante que ele faz, porque os animais, eles têm determinadas sensibilidades extrasensoriais. Eles detectam, eles têm algumas percepções de natureza espiritual, mas eles não têm condição de interpretar o fenômeno adequadamente, porque não tem um pensamento contínuo, e muito menos de dar uma mensagem ostensiva com o mínimo de interpretação a ponto de ser chamado de fenômeno mediúnico. Então, eles se assustaram, tiveram uma ligeira percepção, aquele fluido carregado, aquela presença magnética perturbada os abalou e eles caíram. Então eles tiveram a percepção, mas a mediunidade é da condição do princípio inteligente que atingiu o nível hominal. Porque a mediunidade, como Allan Kardec explica em O Livro dos Médiuns, e a obsessão não deixa de ser uma telepatia, ou seja, um fenômeno cujas bases
estão nas raízes mediúnicas da nossa realidade existencial, Allan Kardec explica que o fenômeno mediúnico se dá com os conteúdos mentais do médium, e o animal não teria condição. Então, os espíritos saem, assustam os animais e eles se jogam no desfiladeiro. Agora, é interessante notar que eram legião, uma obsessão muito grave, e que nos remete a profundas análises. Como é que uma pessoa pode chegar a um grau de obsessão tão profundo? Como é que nós nos deixamos chegar a tal situação? Vejamos o segundo exemplo antes de entrar em algumas análises a esse respeito. Jesus acabava de descer do Monte Tabor, onde ocorreu a famigerada experiência de materialização de Elias e de Moisés, um fenômeno tão ostensivo que o próprio apóstolo Pedro chega a perguntar: mestre, você quer que eu construa cabanas para Moisés e para Elias? Tamanha foi a intensidade do fenômeno de materialização que ocorreu no Tabor. Mas ele tinha acabado de descer o monte e um pai de família se aproxima dele e diz: mestre, tem piedade do meu filho, porque eu levei aos seus discípulos e eles não puderam curar. Porque o meu filho, um espírito toma e o faz convulsionar até babar sangue, e ora cai na água, ora cai no fogo. E Jesus diz: traga-me aqui o menino. E trouxeram o menino, e Jesus, mais uma vez, impondo as mãos, desenvolve uma metodologia muito simples de desobsessão, devido ao seu amor, ao seu magnetismo e à sua vibração irresistível, e o espírito deixa o obsidiado após uma convulsão, contrações epileptiformes, que o menino se contrai várias vezes, cai no chão e é curado. Mas é interessante nessa passagem que os apóstolos se aproximam de Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos? E a análise que Jesus faz é muito interessante. Jesus diz: para esta casta de espírito é necessário jejum e oração. E o Divaldo Pereira Franco, fazendo uma análise, aliás, ele cita muito esses dois casos, mas fazendo uma análise jovial desse segundo caso, ele diz o seguinte: que as religiões ortodoxas interpretaram o jejum como o jejum do estômago, e jejum do estômago emagrece e mata. Que esse jejum é o jejum das nossas más inclinações, da conduta moral inadequada, do comportamento desarmônico perante a lei de Deus. É óbvio que a passagem de Jesus era desse jejum, porque há outra passagem que ele diz: não é o que entra pela boca que torna mal o homem, mas sim o que sai dela. É interessante termos uma análise muito criteriosa das passagens do Evangelho, para não pensar os versículos e fanaticamente distorcê-los. Nós devemos interpretar o Evangelho, assim como a própria doutrina espírita, amarrando as informações, e as informações de credibilidade. Ora, como é que eu posso achar que é o jejum do estômago, se na hora que eu leio a outra eu acho que não tem nada a ver, que não é o que entra pela boca que torna mal o homem, é o que sai da boca? Então a virtude está no meio termo. Nem os desregramentos na área da alimentação, mas também não achar que porque eu tenho uma alimentação cuidadosa, as prioridades espirituais estão satisfeitas. Então não é por causa que Jesus falou isso que eu vou comer desregradamente. Não é esse o sentido da passagem. A passagem diz o seguinte: os fariseus, porque lavavam as mãos, se achavam melhores do que os apóstolos. E Jesus diz: olha, não é tão importante o que entra pela boca, se a pessoa tem maus pensamentos, se ela é maledicente. O que não significa que Jesus ratificava o comportamento do desregramento na alimentação. Mas, voltando à primeira questão da obsessão, o jejum é o jejum moral, é a conduta, com oração para esta casta, ou seja, para esta classe, o que equivale a dizer que existem várias classes de espírito. Senão eu não precisa falar para esta classe, há várias. E esta classe
Significa uma classe de espíritos muito perversos. Daí, muitas vezes, nas reuniões de desobsessão, na casa espírita, até uma análise do Raul Teixeira, quando nós achamos que aquele espírito é terrível, ele já não é tão terrível assim. Quando nós achamos que numa reunião de desobsessão manifestou um espírito horrível, ele já não é tão horrível assim, porque se o grupo não tem maturidade para suportar, os médios estariam em pânico. Então, quando o telefone toca de lá para cá, o telefone realmente toca de lá para cá. Por isso que mediunidade deve ser num local de estudo, de evangelho, de conduta moral, de proteção, iniciando com a prece, terminando com a prece, com uma conduta de seriedade dos participantes. Porque se os espíritos enviassem aqueles mais terríveis do umbral, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos. Então, muitas vezes os espíritos dizem: eu estava passando e entrei. Isso é a impressão que ele tem, porque ele não consegue detectar os protetores espirituais e nem o procedimento que foi feito para o seu socorro. Essa é a impressão dele, mas não significa que foi assim, porque o trabalho é dirigido pelos mentores da casa. Portanto, os apóstolos sentiram dificuldades, porque por causa da conduta moral que era necessária no estado mais grave de desobsessão. E aí nós voltamos à primeira pergunta: como uma obsessão pode atingir níveis tão profundos? O Dr. Hernani Guimarães Andrade, em vários dos seus livros, e o que faz uma análise que também é corroborada por alguns estudos do Divaldo Pereira Franco, dizendo o seguinte: a grande maioria dos processos obsessivos se inicia sutilmente, singelamente. É uma ideia muito sutil que brota na mente da pessoa. E a pessoa vai agasalhando. E depois essa ideia vai se incrementando, vai se enriquecendo, vai ganhando expressão e vai gerando uma mudança comportamental da criatura. Há uma pequena exceção de processos obsessivos que se inicia de forma intensa. É uma pequena exceção, mas ocorre. Em que casos? Em casos de grandes expiações. Normalmente os fenômenos que começam assim são conhecidos como poltergeist, os fenômenos de combustão espontânea, aqueles casos muito raros das pessoas que os espíritos inclusive cortam as costas, os médiuns se machucam, e estão muitos deles associados a meninos e meninas na puberdade, na fase de transição da infância para a adolescência, quando eclode as energias sexuais e inimigos do passado aproveitam, muitas vezes, da imaturidade do indivíduo para canalizar aquele indivíduo que já tem uma predisposição mediúnica, canalizando aqueles fluidos vitais em fenômenos terríveis, que geram muito sofrimento para a criatura. Então, pega fogo em objeto, tem efeitos físicos e a pessoa sofre demais. O que nos remete indiretamente a uma análise muito profunda do que estamos fazendo com as nossas energias sexuais. Estamos sublimando, ou pelo menos dando uma canalização minimamente responsável às nossas energias sexuais, porque o Divaldo Pereira Franco faz uma análise a respeito da juventude nesse aspecto. Porque ele diz o seguinte: na juventude, como a energia sexual é muito pujante na criatura, especialmente os indivíduos que nascem com tarefa na mediunidade, principalmente na mediunidade de curas, na mediunidade do passe, na predisposição à liberação de ectoplasma e efeitos físicos, as obsessões de caráter sexual são terríveis, porque o indivíduo tem essa predisposição a liberar fluidos vitais, o que favorece as sensações dos indivíduos que se sintonizam. Daí, se o indivíduo não tiver um cuidado redobrado com a sua postura mental, o campo do perispírito, porque o perispírito tem um campo, já que o perispírito também é particular, o espírito não. O espírito não é formado de átomos, porque ele é de natureza imaterial.
ele difere de tudo aquilo que chamamos matéria. Mas o perispírito, conforme a André Luiz assevera em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, ainda tem no elétron a sua partícula base. Então, por isso que realmente, quando nós falamos que o nosso corpo físico é uma cópia do perispírito, é uma cópia. Porque o perispírito também é formado, nós não sabemos exatamente qual a realidade, se é uma realidade em termos de dimensão, uma realidade tetradimensional, ou se é uma questão puramente de densidade, mas é uma realidade particular. E essa realidade particular gera um campo. E esse campo, essa área de influência do perispírito, é regido pela lei de sintonia. Daí, se o perispírito do meu vizinho tem o mesmo nível de densidade espiritual, é possível o intercâmbio de ideias, de energias, de fluidos, mesmo à distância. Mesmo à distância. E há casos de obsessão que o espírito incorpora, inclusive, eletrodos no corpo espiritual do obsidiado e mantém ele sob a sua tutela intelectual à distância. Então, é uma questão muito grave. O que estamos fazendo com as nossas energias? O que estamos fazendo com as energias que emanam dos chakras, dos nossos centros vitais? As energias que devem ser canalizadas para o bem, para o belo, para os trabalhos no campo do amor. Principalmente quando nós reencarnamos com tarefas na mediunidade, onde a responsabilidade é maior e a capacidade das obsessões adquirirem caráteres físicos é maior também. Então tenhamos cuidado. Mas a obsessão, ela tem essa gama de facetas e ela gera muitos riscos para as criaturas, justamente porque ela é desconhecida da maioria. É um dos grandes males da sociedade, porque como a maioria das pessoas desconhecem o mal, não se acautelam, não se protegem. E é triste constatar que há espíritas, e um grande número de espíritas, desencarnando em situação ruim. Porque os espíritas, nós temos a condição de evitar esses riscos de uma forma um pouco mais sistemática. Entretanto, a fascinação, que é um estado muito peculiar à obsessão no meio espírita, ainda nos bloqueia, porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, faz com que nós não enxerguemos os nossos erros e nem procuremos nos autoconhecer propriamente, para tentar minimizar as nossas quedas. Diz o Raul Teixeira que é muito triste atingir o inferno percorrendo os caminhos do inferno, mas mais triste ainda é atingir o inferno percorrendo os caminhos do céu, ou seja, buscando o estudo religioso, as informações da espiritualidade, e com essas informações utilizar desse meio para cair, o que é muito triste. E é comum, porque na parábola do samaritano, não é de hoje que o ser humano faz isso, na parábola do samaritano, Jesus utiliza dos religiosos como os exemplos que não fizeram a fraternidade, não praticaram o bem. Então, no meio espírita, nós temos que ter muito cuidado para que não nos fascinemos, porque a ferramenta doutrinária, ela é muito efetiva para evitar a obsessão. Haja vista a questão 780 de O Livro dos Espíritos. Kardec interroga a falange do espírito de verdade. O progresso moral sempre vem depois do progresso intelectual? E a resposta dos espíritos: o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre vem imediatamente. Ou seja, a transformação não é imediata, mas realmente o conhecimento intelectual, uma hora, vai repercutir na mudança comportamental da criatura. A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, tem que gerar um mínimo de modificação comportamental em cada um de nós, nem que seja para minimizar as grandes quedas. Se não é para gerar as grandes asceses ao mundo espiritual, que seja para minimizar as grandes quedas. Porque lembremos Paulo, de que maneira o conhecimento doutrinário vai me ajudar, vai me melhorar. Paulo diz: examinai tudo, retende o que é bom. Essa postura de examinar tudo e reter o que é bom
só ocorre quando o indivíduo tem uma formação moral, ética, religiosa sólida, uma diretriz de comportamento rígida, porque ele examina tudo, mas ele tem com ele mesmo o compromisso de reter o que é bom. Se o indivíduo não tem esse referencial de comportamento sólido, ele examina tudo e retém aquilo que lhe dá prazer. Seja bom, seja ruim, a consciência aprovando ou a consciência reprovando. É como a outra frase de Paulo: tudo me é lícito, nem tudo me convém. Para o indivíduo que não tem um referencial ético-moral sólido, tudo lhe é lícito e tudo lhe convém, desde que traga alguma vantagem de cunho material, algum prazer físico ou qualquer outra coisa, alguma vantagem. Porque o indivíduo não tem escrúpulos, ele não tem referenciais. É o famoso ditado: a ocasião faz o ladrão. Não é verdade. O ladrão faz a ocasião. Porque se o indivíduo se transformou evangelicamente, ele jamais vai roubar, por mais que as situações sejam favoráveis, porque ele sabe que não é a conduta correta. Então o indivíduo que se transforma verdadeiramente, por mais que ele tenha facilidades, não terá essa atitude, porque ele já se transformou, ele já tem a diretriz. Então, para nos defendermos da obsessão, é necessário o estudo, a seriedade doutrinária, para evitarmos que nós, agasalhando ideias sutis, deixemos que elas cresçam. Porque vem uma ideia pequenininha. Se eu tenho um referencial doutrinário sólido, eu identifico que eu tive um desequilíbrio. E eu controlo essa conduta o mais rapidamente possível. A Joana de Ângeles, certa vez, falando sobre o melindre, sobre a irritação, sobre a vaidade, para o Divaldo Pereira Franco, ela comenta: meu filho, o senhor esteja vigiando a cada momento. A erva daninha, nós só a detectamos depois que ela medra. Só depois que nós vemos. O senhor esteja vigiando a cada instante. Nós só vemos a erva daninha depois que ela cresceu. Quantas vezes vem aquela irritação, eu não consigo controlar, e tem aquela explosão temperamental. Xingo, ofendo a gregos, troianos e romanos. Aí depois de um certo tempo eu falo: meu Deus. Aí vem aquela crise de consciência, aquele arrependimento. Mas de novo, eu achei que eu já tinha superado. E caí. Nós temos que tentar minimizar esse tipo de comportamento para frear a reação antes. Ninguém vai atingir a paciência sem passar pela tolerância antes. Então, mas me deu aquela raiva. Mas se você segurou, já está melhorando. O apóstolo Tiago afirma: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Que sofre. Então, se eu estou sendo tentado, mas estou mantendo a minha conduta, eu estou no meu trabalho íntimo, eu estou na minha guerra íntima. Quando Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada, era nesse sentido que ele dizia. Essa frase foi das mais deturpadas da história, porque foi utilizada inclusive como pretexto para as cruzadas, para a Inquisição e outras aberrações monstruosas que nós tivemos na nossa história, infelizmente. E que éramos nós, em encarnações anteriores, que estávamos lá. Então não é nenhum mérito para nós falar no sentido de que não é o Espiritismo, mas éramos nós. Porque se não fôssemos nós, certamente estaríamos num estado melhor hoje do que nós estamos. Então éramos nós. Então somos trabalhadores da última hora, nós os espíritas, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que saber que perdemos muitas oportunidades para valorizar o presente. Então é essa luta interna. Essa luta interna entre o homem novo e o homem velho, que é terrível. No capítulo 3 do Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele faz uma análise muito interessante no final do capítulo. Ele dizendo o seguinte: o princípio inteligente, o Filho de Deus, ele passa muito mais tempo pelos estados primitivos, pelo reino animal e pelos estados primeiros, e depois acelera muito mais. E quanto mais ele cresce, mais ele acelera. Lembrando Jesus: aquele que mais tem, mais lhe será dado. É aquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. E ele comenta, André Luiz,
que as conquistas de ordem moral são muito recentes no espírito, são muito incipientes, são muito novas dentro de nós. As conquistas psicológicas na área da moral são muito incipientes, então nós não desenvolvemos ainda o automatismo. É por isso que nós temos muita dificuldade de manter uma postura contínua no bem. Às vezes as pessoas nos cobram: mas vocês não são espíritas? Vocês não ficam pregando lá no centro? Por que você não faz a caridade? Nós vamos fazer. Calma, nós vamos fazer. Porque ninguém dá um salto quântico. Não existe descontinuidade na natureza do ponto de vista da evolução. A frase de Aristóteles, que Gabriel Delany popularizou no movimento espírita, é muito verdadeira. Na natureza não há saltos. E o Emmanuel diz: todo esforço de hoje é uma facilidade a subir amanhã. Esse deve, aquele almeja, e para realizar o ressarcir a vida pede preço. É um processo de trabalho lento e gradual. Daí, se eu não fazia o bem até ontem, eu não vou virar um apóstolo hoje. Mas o processo de conscientização é um processo que vai minimizar as minhas grandes quedas e já vai despertar um pouquinho de esforço. É um processo que vai se implantar. É o automatismo do bem, que André Luiz explica, né? Evolução em 2 mundos. Então estamos nesse processo, essa batalha íntima. Por isso devemos orar e vigiar. Por isso devemos estudar a doutrina, para sempre renovar as ideias. André Luiz afirma no livro Conduta Espírita: livro lido, ideia renovada. Às vezes o livro é um resuminho de algum aspecto de Kardec, é um livro pequeno, é um resumo muito simples, mas só do indivíduo reler, ver uma abordagem diferente, ele já renova as ideias, ele já faz correlações, ele lembra, ele já se predispõe, ele já fortalece o seu ideal, ele renova as ideias, ele tira as teias de aranha, ele gera matéria-prima positiva para os seus pensamentos e sentimentos. Porque normalmente nós damos vazão às matérias-primas negativas, porque nós escorregamos nas más inclinações com muita facilidade. Então a obsessão, o que é a obsessão? É simplesmente um estado de sintonia que as propriedades do perispírito permitem, e nós ainda estamos distantes do entendimento profundo do que é essa realidade do perispírito, mas as propriedades de maleabilidade, expansibilidade e troca do perispírito permitem. Então o que acontece? O indivíduo está em sintonia, no nível negativo, e o espírito desencarnado mantém uma telepatia, um contato mental de natureza negativa, e de forma persistente, de forma contínua. E isso ocorre porque isso é o princípio da lei de Deus, a telepatia, a transmissão de pensamentos. Por isso que todos somos médiuns, porque todos temos a capacidade mínima de transmitir o pensamento. Por isso que todos podemos ficar obsidiados, que é uma transmissão de pensamento, intercâmbio de natureza inferior. Todos podemos ficar obsidiados porque todos somos médiuns no mínimo nível, que é a transmissão do pensamento. Então, como a transmissão do pensamento é base da lei de Deus, o que vai definir como estará a minha mente e o meu intercâmbio espiritual é a diretriz que eu dou à minha vida para avaliar as minhas companhias espirituais. Diga-me o que pensas e eu direi qual é as suas companhias espirituais. Uma paráfrase daquele ditado latim: diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Daí, como está a minha afinidade? Quem sou eu? Porque se eu sei quem sou eu sei quem é afim de mim. Quem tem afinidade, quem sintoniza comigo. Porque a sintonia negativa, basicamente, tem 3 causas. A primeira são os interesses em comum. Eu faço uma lista das coisas que eu gosto muito, sejam elas boas, ruins, aprovadas pela minha consciência ou não. Eu faço uma lista das coisas que eu gosto demais. Depois eu faço uma lista das coisas que os espíritos superiores gostam. E, posteriormente, eu faço uma lista das que os espíritos inferiores gostam. Aí eu marco as interfaces, né, onde está batendo. E eu marco numa escala as que eu gosto mais. E aí eu sei aonde eu preciso vigiar.
Porque eu sei aonde eu estou mais suscetível de ser influenciado negativamente, aonde eu sou mais frágil, porque os espíritos inferiores são inferiores do ponto de vista moral, não necessariamente são ignorantes, podem ser ou não, no ação e reação, ao exemplo do Leonel, que é um obsessor inteligentíssimo, sabe quase tanto de obsessão quanto os grandes mentores, conforme André Luiz. Então essa história de que o obsessor é ignorante não é verdade. Ele pode ser ou não. Sob certo aspecto ele é ignorante, porque o indivíduo que se dedica ao mal ainda está num certo nível de ignorância. Mas do ponto de vista relativo, ele pode ser inteligentíssimo. Então, o que eu gosto? Quais são os meus desejos? Porque antes de mais nada, todo o processo obsessivo é uma auto-obsessão. Independentemente de quem é o autor original da ideia, se eu agasalhei, eu assumi como minha. Ou partiu de mim ou partiu de outro, mas eu agasalhei, eu tomei como minha a ideia. Então não deixa de ser um processo auto-obsessivo, porque eu estou assumindo uma ideia nociva, doentia, negativa, egoística, materialista, e eu estou assumindo. Daí as pessoas que têm o conhecimento espírita têm condições de procurar essa autoavaliação, essa autoanálise de uma forma profunda, para minimizar esses pensamentos, para tentar, no momento que o pensamento veio, substituí-lo, conforme ensina Joana de Anjos, por um pensamento bom. Tudo procede do pensamento, todo pensamento pode ser substituído, se nós tivermos a predisposição de manter a vigília. Veio pensamento ruim, vamos para o Evangelho. Veio pensamento ruim, vamos para um livro de mensagem. Vamos fazer oração, vamos trabalhar. Porque a primeira causa é o interesse comum. A segunda causa é a dívida espiritual. As pessoas falam, obsessor é dívida. Não necessariamente, o indivíduo pode gostar da mesma coisa que eu gosto, então ele vai como um amigo, como uma má companhia, mas eu também sou má companhia para ele, porque um troca com o outro e a gente vai para o mau caminho. Agora, existe o caso da dívida. O indivíduo me persegue porque se sente credor de mim. E o Divaldo Franco faz uma análise interessante sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: às vezes não é o obsessor que procura a sua vítima. Muitas vezes o futuro obsidiado já reencarnou e está com um corpo diferente. Como é que o obsessor vai reconhecer? O que acontece é o seguinte: de repente o espírito está andando no mundo espiritual e recebe um pensamento. Ele é chamado. Ele sente uma certa atração. Ele recebe um pensamento, uma evocação inconsciente, que ele não identifica direito. E aí ele sente, é como se alguém estivesse chamando ele. É a culpa. A lei de Deus está escrita na consciência da criatura, o livro dos Espíritos. E aí, a consciência culpada, nós somos uma rádio, uma estação de rádio, conforme a André Luiz explica no mecanismo de mediunidade, estamos emitindo. E o indivíduo está lá, no mundo espiritual está quieto, o futuro obsessor. E aí ele se aproxima para saber quem é que está chamando e não reconhece a pessoa, porque a pessoa está com uma morfologia física diferenciada, ela já reencarnou. Só que ele fica curioso, porque o indivíduo continua evocando inconscientemente ele. No momento que ele dorme, se desdobra ao contato, e normalmente nesse contato o indivíduo lembra. Ah, é você. Então a culpa na mente da criatura fez com que ela evocasse o obsessor. Pode acontecer que o obsessor persegue o obsidiado, mas nesse caso o indivíduo chamou. Porque quem planta o mal leva o mal dentro de si. E leva o seu futuro karma negativo dentro de si. Se não trabalhar no bem, vai ter que pagar pela dor. Porque a lei não passará nem o último centil, nem o último iota. Temos que pagar. Mas podemos pagar pelo amor. Porque o indivíduo pode estar querendo me obsidiar, é meu inimigo. Se eu mantenho a minha conduta no bem, se eu me esforço na caridade, se eu tento manter as minhas horas com pensamentos positivos, valorizando a minha vida, eu diminuo a ascensão, a ascendência que ele tem sobre mim. Magneticamente eu estou me desconectando dele, dificultando a sua influência. Então
Não necessariamente você consegue eliminar toda a influência, mas você minimiza bastante. Porque só o fato do indivíduo carregar dívida, ele já cria uma certa conexão com aquele que sofreu o nosso erro. Mas se esforçarmos no bem, nós nos blindamos dos possíveis obsessores. Mas esses dois a gente conhece mais. O interesse em comum e o obsessor. Mas há um terceiro que é muito importante, a ociosidade. Se o indivíduo fica sem fazer nada, ele está procurando uma obsessão. Aquilo que nós costumamos falar. Cabeça vazia, oficina para o diabo. O diabo não existe. O diabo é o mal, é a ignorância que nós trazemos dentro de nós. Se nós nos mantivermos na ociosidade, estamos gerando obsessão dentro de nós. Por quê? Voltamos à evolução em dois mundos. Como eu tenho muito mais tempo de maldade do que de bondade, o homem novo é muito mais recente, no momento que a minha cabeça está vazia, ou eu fico com tédio, com depressão, sem objetivo de vida, ou eu dou vazão aos meus instintos, aos hábitos puramente materialistas, sensoriais, porque é isso que eu aprendi por muito tempo. Então, como homem novo, como as propostas do Evangelho são muito recentes dentro da minha existência, no momento que eu não ocupo minha mente com nada, normalmente nós caminhamos para aquilo que nós fazemos do passado. É o homem velho que se manifesta. Então, procurar atividades no campo do bem. Para eliminarmos o karma negativo, é necessário um coração que ame, mãos que trabalhem e uma consciência reta. Se não temos a consciência reta, mais um motivo para trabalhar mais e para amar mais. Essa é a obsessão. São esses os fatores que geram a obsessão, que na verdade é uma auto-obsessão, porque eu aceito a ideia do outro como se fosse minha e vitalizo-a diariamente, crescendo. Então, de uma obsessão simples, eu posso levar a um fenômeno de fascinação ou de subjugação. E é interessante o seguinte: a fronteira entre problemas psicológicos e a obsessão é muito difícil de ser determinada. Daí uma depressão profunda pode não ter nenhum componente espiritual. Mas se for mantida por muito tempo, se o indivíduo se mantiver deprimido durante muito tempo, ele acaba gerando uma obsessão, ele acaba procurando um obsessor. Porque aquela emissão contínua de tristeza, de autodestruição, de desamor para com a vida, aquele pensamento doentio, emanado a todo tempo, uma hora alguém capta e se sintoniza. Então eu posso ter uma obsessão por invigilância, que é fruto do meu estado deprimido. E o contrário também pode acontecer. Eu estou obsidiado, mas eu tenho uma saúde de ferro, eu tenho um sistema nervoso perfeito, eu tenho muita saúde física, mas eu me mantenho obsidiado durante muito tempo e o pensamento, o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo físico manifesta. Daí o que acontece? Eu estou obsidiado, agasalhando pensamentos doentios, autodestrutivos, negativos. Eu vou desarticulando as células do meu perispírito. E dali a pouco eu desarticulo as células do meu sistema nervoso central, as sinapses. Então começa a faltar neurotransmissores, como a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, e outros. E aí começa a ter desarranjos eletroquímicos nas sinapses nervosas. E eu começo a entrar em depressão. Dali a pouco eu necessito de medicação, porque as consequências físicas do comportamento inadequado do espírito. Não há doentes, não há doenças, há doentes. Hipócrates, o pai da medicina. A mente sã gera o corpo são, como dizem os latinos, porque o corpo é uma consequência de uma postura mental. É óbvio que em alguns casos o indivíduo está doente e não tem nenhuma razão kármica. É pela condição do desarranjo natural, da condição física, pela entropia, ou então é uma situação que o indivíduo pediu para vivenciar, para se auto-iluminar. Mas, normalmente, a nossa postura mental vai definir a qualidade de vida e o nível de saúde que nós vamos usufruir. Porque o indivíduo que é saudável mentalmente, mesmo que ele tenha uma doença grave, ele consegue usufruir de qualidade de vida, porque ele se mantém bem.
ele minimiza a ação da doença, ele diminui a sua queda imunológica. E o indivíduo que se entrega docilmente às dificuldades do pessimismo, ele está facilitando as implicações, a manifestação sintomática das doenças de que ele é portador. Então, é necessário buscar a verdadeira transformação da criatura. E isso só ocorre se o indivíduo tiver vontade. Vontade é o primeiro passo. Se o indivíduo não quiser, ele não melhora. Do ponto de vista da evolução, não existe educação. O que existe é autoeducação. Na casa espírita, nós estamos nos sensibilizando mutuamente, nos motivando mutuamente, para que uns motivando os outros, cresçamos todos para Deus. Mas a decisão final é de cada criatura. A cada um é dado conforme as suas obras. A vontade, a oração, o esforço na valorização dos bons atos, a transformação dos hábitos. Não é possível que o indivíduo entre em contato com a doutrina espírita, conheça a doutrina espírita e nem um pouquinho ele modifique seus ideais, seus objetivos de vida, ou a dedicação das suas 24 horas do dia, ou das suas horas da semana. Não é possível que nada mudou. Será que a pessoa não pode valorizar as coisas que ela gerará para a vida eterna? Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, disse Jesus. Guardai o vosso tesouro, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Então é necessário consciência espírita para nos iluminarmos e construirmos felicidade para nós mesmos, porque o bem gera felicidade. Se minimizarmos as causas do mal, geraremos o bem. Há um caso muito interessante que está exarado no penúltimo capítulo da primeira parte do livro Memórias de um Suicida. A primeira parte do Memórias de um Suicida é intitulada Os Réprobos. É esse o título da primeira parte. O Memórias de um Suicida é dividido em 3 partes. É um livro denso, considerado por André Luiz o livro mais importante do século XX, opinião de André Luiz, segundo Divaldo Pereira Franco, que ele disse que ele era testemunho ocular quando o Chico disse isso a Ivone, ele estava junto. Então o livro mais importante na opinião de André Luiz do século XX é Memórias de um Suicida. E há um capítulo, o penúltimo da primeira parte, que é intitulado A Comunhão com o Alto. Nesse capítulo, os suicidas, que Camilo Castelo Branco fazia parte, são socorridos. Já estavam socorridos no Instituto Maria de Nazaré. A mãe de Jesus cuida dos suicidas, tem instituições para proteger os suicidas. E esse Instituto Maria de Nazaré, protegido por Maria de Nazaré, por Maria, mãe de Jesus, cuidava dos suicidas. E em determinado momento, existia um grupo de suicidas, da qual o Camilo Castelo Branco fazia parte, que se recuperava muito bem. Mas existia um grupo que estava muito mal. E não recebia, não conseguia melhorar frente à ajuda de que os mentores espirituais lhes proporcionavam. Não conseguiam de jeito nenhum a melhora. Associado a problemas kármicos, à condição mental e também ao tipo de suicídio. Porque alguns métodos de suicídio conseguem destruir muito mais o perispírito e torna a situação do suicida ainda mais dolorosa, se é que nós podemos fazer uma dimensão. O Camilo Castelo Branco diz nesse capítulo que nós não conseguimos, uma pessoa que não suicidou não consegue imaginar como é o sofrimento de um suicida. Não dá para comparar com nenhum sofrimento que nós passamos na Terra, mundo de provas e de expiações, que nós choramos a rodo, não dá para comparar. Não tem comparação. É um sofrimento inenarrável. Então, façamos a caridade para conosco mesmo e para os outros, recomendando que nós não suicidemos, pelo amor de Deus. Não suicidemos, porque não há comparação em relação ao que nós sofremos aqui e o que essa atitude deslocada vai gerar. Bom, mas aquele grupo estava numa situação terrível. Por exemplo, um dos componentes desse grupo tinha se jogado na frente de um trem. Agora a gente imagina. O indivíduo se jogou na frente de um trem. É igual o caso que o Simonetti conta,
que ele tinha uma conhecida, médica, espírita, e que se matou tacando fogo no próprio corpo. Espírita, médica, se mata e ainda com essa metodologia, né? É impressionante, né? A gente nem imagina, quer dizer, temos que orar muito para essas entidades, porque realmente sofrem demais. E aí, esses espíritos estavam em situação muito difícil. Os mentores decidem, o Ramiro de Guzman e os outros mentores, o Romeu e os outros que estavam dirigindo o processo, decidem pedir ajuda aos irmãos encarnados. Porque a energia vital, as energias animais, físicas, dos médiuns encarnados, poderiam auxiliar muito no revigoramento do perispírito dos seres que estavam sofrendo. Porque eles não conseguiam nem detectar direito a presença dos mentores. E, obviamente, o Memórias de um Suicida, esses fenômenos transcorreram no início, na transição do século XIX para o século XX. Me parece, por alguns dados que o Camilo Castelo Branco dá nesse capítulo, que seria bem no comecinho, na primeira década passando para a segunda década do século XX, que estavam ocorrendo esses eventos no mundo espiritual. E eles necessitavam de médiums extremamente preparados, muito educados, com educação mental. Camilo Castelo Branco divide as educações: educação mental, educação espiritual, harmonia físico-astral, que é a maneira como ele chama harmonia perispiritual, harmonia físico-astral, harmonia física do corpo físico. Então ele precisava de médiuns equilibradíssimos. E aí o que eles fizeram? Pesquisaram centros espíritas e médiuns. Na época, obviamente, existia um número muito menor, né? Nós estamos quase 100 anos à frente desses acontecimentos. Na época existia um número muito menor de centros espíritas. Eles pesquisaram na Espanha, em Portugal, no Brasil, em países da América Latina e em outros países de colonização portuguesa, grupos espíritas que tivessem médiuns em condição e que o grupo tivesse condição. O médium, o principal veículo, e o grupo espírita fosse extremamente responsável. E chegaram à conclusão que o Brasil realmente tinha os melhores grupos. Nessa condição da moral, do caráter evangélico, das aplicações evangélicas, que são as consequências doutrinárias do Espiritismo. E aí selecionaram 20 médiuns. 20 médiuns. Pelo desdobramento parcial pelo sono físico, fizeram aplicações magnéticas nos corpos dos médiuns para que eles dormissem um sono mais profundo. E levaram para uma reunião no mundo espiritual 20 médiuns. Desses 20 médiuns, eles explicaram: olha, esse trabalho é um trabalho difícil. Quando vocês aceitarem esse trabalho, vocês poderão ter angústia, depressão, sensações de dores físicas e uma série de problemas. Daí a gente já associa que, obviamente, para trabalhar num trabalho desse teor, o indivíduo tem que ter reservas de equilíbrio, reservas de condição moral, de recursos psicológicos, porque ele teria as consequências da presença que o suicida geraria. Então não era um trabalho trivial. E ele disse o seguinte: olha, é um trabalho muito difícil, com uma série de dificuldades, e narrou as dificuldades. Posteriormente ele disse: mas aqueles que aceitarem, porque o trabalho no bem é voluntário. Aliás, Emmanuel afirma: o trabalho no bem não comporta servos constrangidos. Por isso que Deus dá liberdade da gente ficar na preguiça, porque nós temos que eleger por livre-arbítrio o bem. Então ele dava liberdade. Mas que aqueles que decidissem fazer esse gesto de amor teriam a proteção espiritual e seriam registrados no Instituto Maria de Nazaré. E sempre que possível contariam com eles, porque a cada um é dado conforme as suas obras, para que pudessem recorrer. Eles seriam amigos sempre prontos a ajudar. E dos 20, só 6 aceitam. Porque no momento em que eles começaram a plasmar, como se fosse num filme, a situação dos suicidas, os outros médicos que eram preparados, que foram selecionados em vários países, os outros médicos se atemorizaram. Porque era suicida que foi despedaçado no trem, era suicídio que morreu queimado, era gente com condições de loucura
muito profundo, então eles se amedrontaram. E dos 20, só 6 aceitam o convite. E dos 6 que aceitam o convite, vale uma curiosidade que o Camilo Castelo Branco narra. 4 eram mulheres e 2 eram homens. E o Camilo Castelo Branco diz que as mulheres tinham muito mais emanação de amor, de abnegação, de fraternidade do que os homens. Os homens, apesar de com muito mérito, eles aceitavam pela consciência do dever, mas não tinham a mesma vibração de amor. O que não deixa de corroborar os dados do André Luiz, onde a gente nota que quando precisa de um espírito de mais condição no campo do amor, realmente os espíritos femininos estão à frente, muito provavelmente devido ao enriquecimento da experiência da maternidade. Isso fica claro Entre a Terra e o Céu, com a irmã Clara, isso fica claro no próprio Nosso Lar, nos Mensageiros e em outros livros, onde é discutida essa necessidade de um espírito de mais condição. O próprio ministro Clarencio diz que a inteligência pode muito pouco, perto do muito que o amor pode ser. O ministro Clarencio, do Entre a Terra e o Céu. Então, realmente, em estados, o próprio Libertação também, o 6º livro de André Luiz, a Matilde. Então, realmente, a experiência feminina na maternidade enriquece muito o espírito, que a priori não tem sexo, mas adquire uma condição sexual através das vivências, porque o sexo, antes de tudo, é uma postura mental. Mas, voltando, então, as 4 mulheres e os 2 homens aceitaram a tarefa. E começou o processo de preparação para a reunião. Era uma cidade pequenina, as 4 eram cidades pequeninas do interior do Brasil. Centros muito humildes. O centro que ele narra era pequenino, humilde o centro. E nós lembramos de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. A expansão do espiritismo se dará mais por grupos pequenos do que por grandes grupos. Porque é mais fácil você ter 10 pessoas harmônicas com pensamento homogêneo do que ter 100. E as tarefas no campo do bem necessitam muito de harmonia espiritual. E fizeram a reunião. E os protetores da casa se reuniram, os médiuns em volta da mesa, e, para não alongar muito a história, que tem muitos detalhes interessantes, mas, resumindo um pouco, porque o capítulo é muito rico, e só lendo que a gente vai detectar todas as nuances, quando o presidente da casa, que estava protegido pelo seu guia pessoal e sentia a responsabilidade, porque intuitivamente o dirigente espiritual havia avisado dele da seriedade da reunião que aconteceria, quando o presidente da casa começa a fazer um estudo muito simples sobre o Evangelho, ele lia o Evangelho, algumas passagens como as bem-aventuranças, passagens de caráter muito consolador, ele lia e fazia pequenos comentários. Os espíritos plasmavam as cenas que Jesus estava desenvolvendo. Não conforme aconteceu na íntegra, mas conforme as pessoas, desde a infância, os suicidas, identificavam a figura de Jesus. Então cada um visualizava um filme. Então o presidente falava, o presidente da casa falava, lia o Evangelho e comentava. E as imagens iam aparecendo nas telas. E os suicidas, vivenciando aquela experiência, sentindo ela muito mais próxima, porque era muito mais concreta. Aquela irradiação, houve um preparo profundo da casa. E no momento onde ocorre a psicofonia do primeiro deles, que morreu por atropelamento por um trem, no momento que ele se aproxima da médium, as dores pioram. No primeiro momento piora demais. Ele vê o corpo dele destruído na mesa mediúnica. Por quê? Porque a vitalidade do seu corpo espiritual acentuou as reminiscências, mas lenta e gradualmente. E o Camilo Castelo Branco diz que as operações eram tão profundas que ele não conseguiria explicar todas. E ele só conseguiu ver o que ele viu no capítulo porque colocaram um binóculo especial, porque ele, como suicida, não tinha condições de penetrar todos os pormenores. Então ele pede, porque ele era dos que estavam em melhor condição dentro dos suicidas, ele pede a bênção de poder ter uma acuidade visual melhor. E os espíritos permitem com a condição de que ele passasse para o livro. Ele deixa isso bem claro. E a gente, obviamente, usufruindo dessa bênção. Porque o livro chegou e a gente pode aprender. E ele tendo dificuldades em identificar aquele processo e as pessoas sofrendo muito. Mas na doutrinação,
as cenas de Jesus plasmadas, conforme o dirigente falava, sensibilizando, educando. O Camilo Castelo Branco disse que era das cenas mais lindas que ele já havia visto, porque enquanto o encarnado falava, as cenas se projetavam e os espíritos suicidas se sensibilizaram. Que foi daí que o suicida, esse suicida aqui, se jogou no trem, pediu: Jesus de Nazaré, me ajude, eu não aguento mais, por favor. E aí que ele, sensibilizado pela mensagem de Jesus, decide iniciar a sua transformação. E aí começa o processo psicofônico, que é muito profundo, tem vários dados e tem outros que o Camilo Castelo Branco nem chega a explicar, porque diz que não teria condições. Então nós notamos que o trabalho de desobsessão é extremamente difícil e profundo, e que é associado aos trabalhos de passe, aos trabalhos de doutrinação, aos trabalhos de evangelização da casa, e obviamente a toda a conduta mental das criaturas. Devemos valorizar muito o estudo doutrinário e a busca pela nossa transformação, consciente de que não existe verdadeira desobsessão sem evangelização dos obsidiados. A desobsessão pressupõe transformação de ideais e de sentimentos perante a vida. Porque se eu não me transformo e o meu obsessor desiste, porque ele se evangelizou, eu melhoro, mas daqui a pouco eu arrumo outro, porque eu continuo na mesma emanação. Então procuremos entender a desobsessão como um aspecto mais amplo. Não adianta eu tomar o passe, o importante é o que eu vou fazer com o passe. Eu vou aproveitar o passe, eu vou receber o passe, com abertura no meu coração, com abertura na minha mente, eu vou valorizar na minha conduta, no lar, no meu trabalho. Então a desobsessão é muito mais ampla, é um trabalho de amor, de caridade, de doutrinação, de evangelho, de aplicação de passes e de transformação moral. Não existe espiritismo sem a consciência da transformação das atitudes. E essa será a grande chave para que a gente evite que a obsessão ocorra conosco. E ocorre muito no meio espírita através da fascinação, porque a nossa vaidade costuma nos enganar. Que a gente recorra a Jesus e procure o estudo doutrinário para termos certeza das verdades espíritas e não simplesmente achar que são verdades. Ter certeza, porque essa certeza gerará a transformação das nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe.